Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a uma grata satisfação, uma alegria tê-los novamente conosco, onde estamos dando continuidade ao nosso estudo Reflexões Espíritas, do livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde abordaremos o seu sexto capítulo, que intitula como texto o argumento, estudo da obra que deu origem em reunião pública de 22 de janeiro de 1960. Deus, então, possa nos guardar e nos envolver na sua infinita paz. Diz Emmanuel, no início, no parágrafo desta obra, assim, que ante os amados que te não compreendem, estimarias que todos crescem conformes crescem. Nós podemos tomar a família como um parâmetro, dizendo que ela é o nosso cadinho, onde nos esforçamos em depurar as nossas imperfeições morais, as nossas mazelas, procurando reajustar justamente os sentimentos com aqueles a quem magoamos, a quem ferimos, em outras vidas, e que, diante da abençoada oportunidade da reencarnação, podemos, assim, desfazermos-nos das antigas antipatias, das rugas, rixas, que teimamos manter em relação aos que estão próximo de nós. Lógico que não nos recordamos, face abençoada, o abençoado esquecimento do passado, como se diz Kardec, é o véu que se coloca sobre as nossas vistas espirituais, de maneira a não recordarmos e, assim, termos a mínima condição de convivência e podermos fazer com que essas arestas do passado, essas imperfeições, essas antipatias se desfaçam pouco a pouco. E vejam, e por mais próximos que estamos, nós acabamos percebendo da imperiosa necessidade da reconciliação ensinada por Jesus no seu Evangelho. Mas percebemos que nem todos ainda se encontram no mesmo diapasão, ou seja, na mesma sintonia com os propósitos que nós abraçamos. Porque sabemos que cada um percorre um caminho diferente do outro, outros mais apressados em depurar o seu progresso, outros mais lento. Então, nem todos conseguiriam, ou conseguiram, né, até mesmo, se libertar ainda de seus ódios, das suas mágoas, dos seus rancores, sem aceitarem o acordo de trégua e de paz. Porque sabemos, né, nós estamos ali diante dos nossos entes queridos, não sabemos a razão por que sentimos uma aversão por um outro e, às vezes, uma aproximação, um carinho maior por outro, mas tudo isso explica sobre as condições da lei da reencarnação. Mas nem todos estão com a mesma intenção, nem todos estão afeitos em se esforçar para ali se reajustarem. Isso vai depender de cada um. Por isso que muitos, né, se encontrando mergulhados nas faixas obscuras da incompreensão e da indiferença, não nos permitem que tenhamos ainda acessos em seus corações. Eles se fecham, por mais que nós tentemos algo para nos refazer, nos reaproximar, existem aqueles que estão ainda mergulhados nesta posição difícil para que nos permitam um carinho, uma palavra mais de amor, para que possamos então nos refazer.
Então, nem todos ainda, meus amigos, conseguem respirar o seu clima de evolução. Nem todos. Nós podemos ter dado um passo pequenino, ainda que seja na senda de nossa espiritualização, mas infelizmente não podemos exigir a transformação imediata daqueles que não enxergam com os olhos da alma, sem atavios, preconceitos, inveja e orgulho. Lógico, estimaríamos sim profundamente aqueles a quem amamos pudessem compreender as nossas ações e atitudes. Mas por ora, façamos a nossa parte, plantando a semente do bem em seus corações, para que, em tempo oportuno, floresça a luz da verdade. Porque muitas vezes a gente pensa assim, do que adianta gastar tempo, me esforçar com este indivíduo, esta pessoa, se ela não corresponde? Mas nada é em vão. Tenhamos certeza que, ainda que tenhamos o objetivo de modificar este quadro, que se arrasta por muitas existências, ainda quando estamos envolvidos no calor dentro da própria família, certamente essa semente ela foi plantada. Então, como nos orienta o espírito de Emmanuel, agora em uma outra obra que é ditada também por Francisco Cândido Xavier, este livro se chama Busca e Acharás, o texto ele diz, paz por dentro, diz. Olha que menção, olha que coisa oportuna, importante que ele nos coloca, Emmanuel. Estuda e melhora-te para ser mais útil. Estuda e melhora-te para ser mais útil. Então não possamos perder tempo com quimeras. Então a gente precisa estar voltados para os nossos interesses, para o nosso crescimento. Se as coisas à nossa volta não estão ainda se encaixando, se correspondendo, vamos ter calma que tudo vem a seu tempo. E ele prossegue após esta frase dizendo assim, não intentes, desculpe, não intentes transformar a ninguém pela força. Não intentes transformar a ninguém pela força. Eu sempre digo essa frase que Emmanuel nos coloca. Por quê? Alguns jazem ainda, alguns permanecem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Conforme está nesta obra agora que nós estamos hoje sobre o argumento Seara dos Médiuns. Muitos estão desesperados. Muitos estão precisando deste amparo, desta mão amiga, desta luz. Então, meus amigos, nem todos possuem a mesma capacidade de superação, de transformar as próprias dificuldades, ou de discernir a melhor resolução. Nem todos. Muitos ainda se encontrando enrodilhados no peso das próprias culpas e da desesperança, outros por se deterem nas ilusões transitórias do mundo sem lançarem suas vistas espirituais para um futuro melhor que lhes aguarda. O que acontece? Essas pessoas acabam se entregando, desanimadas, desacreditadas de que alguma luz possa vir trazer a alegria às suas almas, refazendo o calor, vivificando os seus dias para melhor. O próprio Mestre Jesus nos afirmou, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, como em todas as palavras, todas as expressões que Jesus fazia,
ele tinha um fundo especial, um ensinamento que encerrava para cada ocasião. Às vezes era até mesmo incompreensível, mas justamente porque era necessário, em virtude da própria compreensão das pessoas. Então, diante dessa palavra que Jesus coloca, da água, isso significa, meus amigos, que aquele que busca a fonte viva do Cristo Salvador, isto é, de suas palavras eternas e consoladoras, não sucumbirá diante das provações necessárias ao seu aprendizado, ao seu adiantamento espiritual. Lógico, embora nós tenhamos as nossas fraquezas, as nossas quedas, mas nós, quando em posse desta água viva, nós jamais iremos perecer. Porque o Cristo está conosco. Ele sabe nos conduzir. Basta nós queremos. Prossegue Emmanuel, ainda dizendo, na obra em que estamos aqui, o argumento dizendo: há muitos que te lançam insulto em rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes, em cada canto, aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhaste muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhe alterem o modo de pensar e de ser. Realmente nós vivemos uma situação, tempos difíceis, em que a incompreensão ela nos visita constantemente. Somos rodeados por pessoas que querem fazer com que predomine os seus pontos de vista. E, diante disso, muitas pessoas lançam em rosto, como diz Emmanuel, as suas agressões verbais. E se não estivermos bem preparados, lógico que nós poderemos sentir o abalo moral, não é? Então, muitos, vamos dizer, que não concordando com o que pensamos, que nem podemos obrigar ninguém a isso. Então, se nós, essas pessoas que não concordam com o que idealizamos, acabam nos categorizando como loucos, como tolos, afirmando que nós perdemos tempo precioso. Ah, você fica perdendo tempo com essas bobeiras, com essas bobagens do mundo, com caridade, com projetos assistenciais, com trabalho voluntariado. Para com isso. Há aqueles que às vezes não dizem, mas pensam. Acrescentando ainda com insinuações mordazes, né, que isto é papel de otário de pessoas desocupadas. Então, bem poucos sabem essas criaturas, não estamos generalizando, que muitos nos estimam, muitos honram este trabalho, mas existem ainda essas pessoas que nos querem nos desmerecer. Então, como está dizendo, bem pouco sabem essas criaturas que, ironizando as convicções contrárias suas, as deles, né? O fardo de duras e amargas experiências estarão reservadas. Sim, estarão reservadas. Não como castigo, né? Porque sabemos que não existe o castigo, mas como um meio de aprenderem e darem valor ao trabalho caritativo. Que Deus os conduzirá a uma oportunidade para mostrar o contrário do que eles pensavam. E vamos assim, meus irmãos, nos arriscando numa tentativa de alterar o clímax de penúria e ignorância que muitos desses irmãos
ainda se encontram chafurdados. Demovê-los, né, deste quadro a que se enredaram por suas próprias escolhas, isso nem sempre é tarefa fácil. E a gente acaba dizendo, não, vou largar a mão, porque não adianta ficar tentando insistir com uma criatura que não quer se modificar. Lógico. Mas a gente bate naquela tecla. A semente foi lançada. Mas a transformação dependerá da vontade de querer, sem deixar de avançar, ainda que o desânimo nos assinale o campo da derrota. E se esse ou aquele desejou olvidar as suas palavras amigas, a gente não deve se preocupar com ele. Jamais. Pois fatalmente a lei de causa e efeito, o que fará para nós? Nem nos preocupemos com isso. Essa lei que rege o universo, causa e efeito, o corrigirá. Como nos corrigirá, em algum momento, para que possamos nos ajustar. Isto, como se diz, né? Pelo amor ou pela dor. Segue ainda Emmanuel dizendo, no parágrafo, entretanto, recordemos o Cristo. Recordemos o Cristo. Ninguém quanto ele deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Olha que importante. Deus deu uma nova estrutura à forma dos elementos. Bom, quem pôde ler A Caminho da Luz, é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel também, a psicografia de Chico Xavier, logo ali no primeiro capítulo, essa é uma outra obra, tá? A Caminhos da Luz. Ali no primeiro capítulo, vão encontrar o título chamado A Gênese Planetária. E quem leu ali irá se recordar as riquíssimas, as belíssimas dissertações sobre os subtítulos, né, que ali irão se desenvolver, que diz sobre a comunidade dos espíritos puros, eleitos, né, pelo Supremo Senhor do Universo. Ali vai descrever também os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, a solidificação da matéria, falando sobre o divino escultor e o verbo na criação terrestre. Então, este divino amigo, ele veio apaziguar as energias, como se diz agora ainda na obra, as energias desvairadas da natureza, reaquecer corpos que a morte imobilizou, restitui a visão aos cegos, restaurou os paralíticos, limpou os feridentos, curou alienados mentais, operou maravilhas, somente atribuíveis à ciência divina. Atribuíveis à ciência divina. Porque a gente sabe que a ciência ainda terrena, ela tem muitas falhas, tem muito a desejar, tem muito ainda a descobrir e aceitar as coisas que vêm do mais alto, essa medicina poderosíssima que é celeste. Contudo, ele prossegue Emmanuel, dizendo no livro Seara, contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus, diz Emmanuel, agiganta-se na esteira dos séculos pela força do exemplo. Então, como nas próprias palavras de Emmanuel, Jesus esteve na Terra, meus amigos, por duas ocasiões. Por duas. Isto eu estou dizendo porque é o que aqui nós encontramos no livro A Caminho da Luz. Na primeira, Jesus ele veio para preparar este educandário terrestre, coordenando, organizando a matéria esparsa, informe e incandescente para termos o quê? Condição de poder habitá-la.
Na segunda, Jesus ele veio implantar o seu evangelho de amor, de redenção entre os homens, para que assim pudesse ensinar o verdadeiro caminho do perdão, da fraternidade, dentro do seu maior princípio por ele deixado. O maior princípio por ele deixado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Prosseguindo ainda com Emmanuel. Foi esse anjo que caminhou entre os homens, sendo o Senhor do mundo. Não reteve uma pedra para repousar vossa cabeça. Não reteve. Sábio, vejam. O mestre ele foi simples. Grande, ele alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Caluniado, ele lançou bênçãos. Traído, não reclamou nada. Acusado, humilhou a si mesmo. Ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado, voltou para auxiliar. Ação é voz que fala a razão. Continua dizendo. Ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam, quanto à verdade, não ouvides que, acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta, no livro da própria vida. Então é bem verdade que estamos amparados, desculpem, amparados, né, por esta santa doutrina. E cada vez mais nos felicitamos em estudar seus princípios nos aspectos científico, filosófico e religioso. Agora, isso não é o problema, meus amigos. Mesmo porque a gente sabe que é tão maravilhoso, não é gratificante crescer com o que nós aprendemos dentro da doutrina. Estar envolvido em tudo isto que nos tira da ignorância. Agora, o fato é que, quando nos aprofundamos neste ou naquele assunto com amplo domínio de conhecimento, vejamos, não raro, nós nos deixamos arrastar pela vaidade, pela prepotência, a ponto de mensurarmos os defeitos de outrem, sem, contudo, de aplicarmos aquela sábia recomendação do Mestre pela narrativa de São Mateus, que está lá no Evangelho. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É isso. Justamente esses ensinamentos do Mestre. Nós desejamos convencer as pessoas a mudarem de atitude. Tentamos. Desejamos que elas mudem de vida, de pensamento, sem, contudo, olharmos o império de defeitos morais, dos débitos contraídos que temos, que agasalhamos em nossos corações. Então, agora, se nós queremos, meus irmãos, realmente ajudar pelo convencimento, o exemplo é a única e melhor didática para trazermos este ou aquele companheiro que ainda não encontrou o caminho a seguir. Então, se nossa argumentação, nosso argumento, não tiver a mínima coerência e razão sobre aquilo que versamos, silenciemos por momento. Silenciemos. Para não prejudicar ainda mais aquele que se
encontra em aflição ou perturbação. Então é o ditado, né? Se não poder ajudar, não atrapalhe. Não atrapalhe, porque muitas vezes a gente, despreparado, a gente quer ajudar e a gente complica mais ainda a vida das pessoas. Emmanuel, quando nos afirma que o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta, isso vale dizer, meus amigos, se nós não formos homens de bem, como está ali no Evangelho, na obra de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, procurando sermos mais humildes, tolerantes, pacientes, menos egoístas e orgulhosos, então de nada valerá nós sermos eruditos, estudar tantos através dos livros, uma biblioteca repleta, se não trabalharmos pelo nosso melhoramento. Então, que este argumento que nós queremos levar em prol daqueles que estão a nosso redor seja válido, mas vamos ver se nós estamos preparados para tanto. Vamos ver se nós estamos também enveredados nesse caminho do bem. Porque se para podermos oferecer, nós temos que ter algo de bom. Que o Cristo, então, possa nos envolver e nos guardar em sua divina paz. Até uma próxima. Fique com Deus. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que toma o aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor a cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso irmão chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão.